Libere meu pai e eu te faço andar. Eu falei isso olhando direto para o Coronel Duarte no meio da garagem da corporação, como quem joga a última ficha na mesa. E a pior parte é que eu disse essa frase sabendo que, se eu estivesse errada, eu não perderia só a discussão. Eu perderia o meu pai. Na minha frente ele estava ali, sentado naquela cadeira metálica, uniforme impecável, peito cheio de medalha, cara de quem manda até no silêncio. Um homem que não andava havia meses e que tinha acabado de mandar prender o meu pai como se estivesse descartando um papel. Ao redor, uma roda de bombeiros parou para assistir. Era o tipo de parada que não precisa de anúncio. Você sente quando o ar muda. As botas pesadas fizeram um semicírculo. Alguém cruzou os braços. Alguém mastigou um riso. Teve um que até cochichou, achando que eu não ouviria. Olha a filha do criminoso. E ali, naquele segundo, eu entendi uma coisa que dá nojo de admitir. Quando um sistema decide te esmagar, ele primeiro tenta te transformar em piada. Porque é mais fácil destruir alguém quando todo mundo ri junto. O Coronel Duarte inclinou a cabeça com um sorriso torto e respondeu com a calma de quem tem certeza que o mundo obedece. Você tá blefando. E eu não respondi com palavra. Eu respondi com atitude. Eu dei um passo, ajoelhei na frente dele. Não por respeito, mas por precisão, e encostei a mão na perna dele. E o riso morreu. Morreu tão de repente que eu ouvi o som do ventilador velho do teto, e o pingar de água em algum canto, e o clique de alguém engolindo seco. O rosto do Duarte mudou na hora. Foi como se uma corrente elétrica atravessasse ele por dentro. A mão dele agarrou o braço da cadeira com força, como quem tenta segurar o próprio corpo no lugar. E então aconteceu o impossível. Primeiro, um tremor pequeno. Depois, um movimento de músculo que ele não conseguia fazer. Depois, um suspiro que parecia dor e choque ao mesmo tempo. Ele levantou. 1 centímetro. 2. E levantou de verdade. Eu vi a cadeira arranhar o chão. Eu vi um bombeiro dar um passo para trás como se tivesse visto um fantasma. Eu vi um outro levar a mão à boca sem perceber. Eu vi olhos arregalados. E eu vi algo que ninguém mais notou, porque todo mundo estava ocupado demais com o milagre. O Coronel Duarte não estava feliz. Ele estava apavorado. Não era medo de cair. Era medo de mim. Medo do que eu sabia. Medo do que eu podia fazer. E medo, eu percebi ali. Não nasce do nada. Medo nasce quando a pessoa entende que a verdade está prestes a escapar. Porque naquele exato instante, com o Duarte em pé, tremendo no meio da própria equipe, eu senti uma presença na garagem que não combinava com o ambiente. Um olhar que não se emocionou, não se chocou, não se mexeu. Alguém observando na sombra, quieto demais, como quem já esperava por aquilo. E foi aí que o Duarte, ainda de pé, se inclinou para mim e sussurrou uma frase tão baixa que ninguém ouviu além de mim. Você acabou de comprar uma guerra que não entende. Eu gelei. Porque até aquele momento, eu achava que o meu problema era provar a inocência do meu pai. Mas naquela frase, eu entendi que o meu pai era só a porta de entrada. E que atrás dela tinha uma coisa muito maior. Agora me escuta. Eu vou te contar essa história do começo, do jeito certo. E eu vou te entregar as peças aos poucos. Porque se eu jogar tudo de uma vez, você não sente o que eu senti. E você precisa sentir. Precisa entender por que eu quase desisti. Por que eu quase quebrei. E por que, no final, eu descobri quem realmente decidiu destruir a minha família. Só que antes de eu voltar no tempo e te mostrar como meu pai foi transformado em culpado perfeito, faz 2 coisas rápidas. Se inscreve para não perder a continuação dessa história e das próximas, e compartilha este vídeo com alguém que não aceita injustiça calado, porque o que fizeram com a gente acontece em silêncio com muita gente, todo dia. E a diferença entre cair e sobreviver, às vezes, é só ter alguém ouvindo. Respira. Agora eu volto pro começo. A manhã em que meu pai saiu de casa achando que era só mais um serviço, e eu ainda não sabia que algumas horas depois eu estaria encarando o homem mais poderoso da cidade, apostando tudo numa frase que ninguém acreditou. Meu nome é Lívia, e eu tô falando direto com você, sem filtro, como se você estivesse sentado na minha frente agora. Porque se eu tentar contar isso de longe, como se não fosse comigo, eu simplesmente desabo no meio da história.
e eu preciso que você entenda cada detalhe, porque talvez você já tenha conhecido alguém como ele. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Meu pai se chama Márcio Azevedo. Ele nunca foi herói de filme. Nunca teve música épica tocando quando entrava num lugar. Ele era eletricista. Daqueles de mochila gasta nas costas, mão marcada de trabalho e um jeito calmo que faz as pessoas confiarem sem nem saber por quê. Ele entrava nos lugares dizendo bom dia, olhando no olho. E isso hoje em dia já é quase uma raridade, não é? Ele era o tipo de homem que acreditava que conversa resolvia mais coisa do que grito, que explicava antes de brigar, que preferia perder dinheiro a perder a palavra. Agora me diz, quantas pessoas assim você ainda vê por aí? Ele me criou praticamente sozinho. Minha mãe saiu quando eu ainda era pequena demais para entender abandono, mas grande o suficiente para sentir. E meu pai virou tudo ao mesmo tempo: pai, mãe, amigo, exemplo, escudo. Ele trabalhava dobrado, chegava cansado, mas ainda assim perguntava como foi meu dia, se eu tinha comido direito, se eu estava bem de verdade ou só dizendo que estava. Ele fazia comida errando o tempero, lavava roupa separando errado as cores, mas nunca deixou faltar cuidado. Nunca deixou faltar presença. E mesmo exausto, ele sentava do meu lado e perguntava coisas que ninguém mais perguntava, tipo: você tá feliz ou só tá sobrevivendo? E sabe qual era o maior defeito dele? Um defeito que só parece defeito quando o mundo mostra os dentes. Ele acreditava que ser correto era uma proteção. Ele acreditava de verdade que caráter era um escudo invisível, que quem anda certo não é atropelado pela vida, que fazer o bem cria uma espécie de imunidade contra a injustiça. E ele repetia isso como se fosse oração, como se estivesse me preparando para um mundo que ele achava que existia. Filha, se você fizer o certo te encontra. Você já acreditou nisso também, não acreditou? Já pensou que, se você não fizesse nada errado aconteceria com você? Eu queria acreditar. Eu queria muito. Porque acreditar nisso fazia o mundo parecer menos perigoso. Na semana em que tudo começou, meu pai estava diferente. Não era algo gritante, era sutil. Eu via no jeito que ele tirava a bota mais devagar, no silêncio mais longo quando sentava no sofá, no olhar perdido em algum ponto da parede, como se estivesse resolvendo um problema que não cabia em voz alta. Era como se ele estivesse carregando um pensamento pesado demais para dividir comigo. Eu perguntei: pai, tá tudo bem? E ele sorriu daquele jeito clássico de pai que não quer assustar a filha. Um sorriso curto, treinado, quase automático. Tá, é só trabalho. Mas me diz, quando alguém fala é só trabalho, quase sempre é mentira, não é? Porque trabalho, quando vira só, já deixou de ser só faz tempo. Tinha algo por trás. Eu sentia no corpo. Era como um ruído baixo, constante, que você não sabe explicar, mas sabe que tá ali. Como se o ar da casa estivesse mais pesado. Como se algo estivesse prestes a quebrar. Na terça-feira, ele saiu cedo demais. Mais cedo do que o normal. Me deu um beijo na testa, daqueles rápidos, mas apertados, e disse uma frase que hoje ecoa na minha cabeça como aviso atrasado. Qualquer coisa me liga. Você já teve aquela sensação estranha de que uma frase simples carrega mais peso do que devia? Foi a última frase normal antes do pesadelo. Ele não voltou no horário. Primeiro eu ignorei. Depois eu estranhei. Depois eu senti. O celular não chamava. A mensagem não entregava. Eu comecei a andar pela casa sem perceber, de um cômodo para o outro, com o coração batendo fora do ritmo, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que algo estava errado. E então, o interfone tocou. Aquele som seco, curto, que nunca anuncia coisa boa quando toca fora de hora. Quando eu atendi, a voz do outro lado não tinha pressa, não tinha emoção, não tinha humanidade. Senhorita Lívia, aqui é da delegacia. Seu pai está detido. Eu repeti, como se a palavra pudesse se consertar sozinha se eu dissesse de novo. Detido? Por quê? A pausa do outro lado foi curta. Curta demais. Aquela pausa de quem já tem a resposta pronta e não se importa com o impacto. Incêndio criminoso. Você já sentiu o mundo fazer um barulho por dentro? Como se algo quebrasse sem som. Eu tentei rir. Um riso nervoso, automático, porque aquilo parecia uma piada ruim. Uma daquelas piadas que você espera que alguém diga: é brincadeira. Meu pai? Incêndio? Ele conserta fio, moço. Ele evita incêndio.
Mas a voz não mudou. Não tremeu. Não explicou. Ele está como suspeito. Compareça. Clique. Eu fiquei olhando para a parede, literalmente. Esperando a realidade voltar. Esperando o chão se encaixar de novo no lugar certo. Não voltou. E naquele minuto, eu senti pela primeira vez o gosto amargo de uma verdade que ninguém ensina quando fala de caráter e honestidade. O certo nem sempre encontra o certo. Às vezes, o certo encontra um alvo. E, sem saber, naquele exato momento, o meu pai tinha acabado de virar um. A delegacia tinha aquele cheiro de papel velho e café queimado. O ar parecia mais pesado do que devia. Eu cheguei e vi gente andando com pressa. Gente sentada com olhar vazio. Gente falando baixo, como se qualquer palavra pudesse ser usada contra ela. Eu fui até o balcão e disse meu nome. Disseram para eu esperar. Eu esperei tanto que minhas pernas começaram a doer, mas eu não conseguia sentar. Eu tinha medo de sentar e aquilo virar normal. E então eu vi um homem atravessando o corredor como se o prédio fosse dele. Uniforme impecável, ombros largos, aquele tipo de postura que ensina os outros a abaixarem a cabeça sem pedir. Eu ouvi um policial sussurrar: "É o Coronel Duarte." Eu congelei, porque eu já tinha visto aquele rosto na televisão, em coletiva, em evento, em homenagem. O comandante que a cidade aplaudia. Ele parou perto de uma porta, falou com um delegado, e eu ouvi nitidamente: "Esse caso é prioridade. Quero resposta rápida." Resposta rápida. Aquilo me doeu, porque resposta rápida, em caso complexo, normalmente significa: alguém vai pagar a conta, com ou sem culpa. Eu fui até ele. Meu corpo tremia, mas minha voz saiu firme porque eu não tinha escolha. "Coronel, meu pai é inocente." Ele me olhou como se eu fosse poeira no uniforme dele. "Moça, eu não discuto investigação, mas o senhor está aqui." Ele deu um sorriso mínimo, sem calor. "Eu tô para garantir que a corporação não seja manchada." Eu senti um choque. "Que corporação? Meu pai nem é bombeiro." Ele inclinou a cabeça e os olhos dele ficaram mais frios. "Seu pai estava no local. Seu pai tem conhecimento técnico. Seu pai tem oportunidade. É simples." Aquilo foi uma facada porque parecia lógico. E o mundo adora uma lógica pronta quando quer apedrejar alguém. Eu tentei insistir. Ele foi chamado para consertar um quadro, mas o Duarte cortou. Então ele estava lá. "Obrigado." E virou de costas. A indiferença dele me deixou sem ar, porque foi ali que eu entendi o que eu demorei a aceitar. Meu pai não estava sendo investigado. Ele estava sendo escolhido. Quando finalmente me deixaram ver meu pai, ele estava numa sala branca, sentado, com as mãos juntas, como se estivesse tentando segurar a própria vida. Ele levantou a cabeça quando me viu e tentou sorrir, mas o sorriso parecia emprestado. "Oi, Livinha." Eu fui até ele como se eu pudesse proteger com o corpo. "Pai, o que está acontecendo?" Ele respirou fundo, olhou para os lados, abaixou a voz. "Eu fui chamado para um serviço, num galpão." "Que galpão?" Ele hesitou. Meu pai não era de hesitar. Aquele na região da Vila da Serra, que vive fechado, sem placa, sem movimento. Meu estômago embrulhou. "E por que você foi chamado?" "Disseram que o quadro tinha dado problema, cheiro de queimado. Eu fui porque era rápido." Ele engoliu em seco. "Só que quando eu cheguei, já tinha fumaça, e tinha alguém lá dentro, antes de mim." Eu senti o coração bater mais alto. "Quem?" Ele fez uma pausa que pareceu infinita. "Eu vi um caminhão saindo, caminhão com brasão." Eu arregalei os olhos. "Brasão de quem?" Ele quase não conseguiu falar. "Da corporação." Eu senti o mundo ficar gelado. "Bombeiros?" Ele assentiu. E aí ele segurou minha mão com força, como se o toque fosse a última âncora dele. "Filha, eu não devia ter visto aquilo. Eu não devia ter percebido. Mas eu percebi." "Percebeu o quê?" Meu pai olhou para mim, e os olhos dele estavam cheios de um medo que eu nunca tinha visto. Não era medo de prisão, era medo de algo maior. Que aquele incêndio não foi acidente. Eu senti um peso descer no peito. "Pai," ele apertou mais. "E que agora querem que eu seja o culpado perfeito, para ninguém olhar para cima." E naquele instante, eu entendi. Se tinha corporação envolvida, tinha gente poderosa envolvida. E quando gente poderosa quer silêncio, ela não pede, ela faz.
Eu saí da sala e encostei na parede para respirar. Minhas mãos tremiam. Eu abri o celular e vi a notícia. Eletricista é detido suspeito de incêndio criminoso. A foto do meu pai, com cara cansada, já circulando como se ele fosse criminoso. E eu pensei, em poucas horas eles já fizeram o mundo acreditar. Eu comecei a ligar para advogado, para conhecidos, para quem eu tinha contato. Ninguém queria se meter. A maioria dava desculpa. Alguns nem atendiam. E enquanto eu estava ali, eu ouvi 2 policiais conversando no final do corredor, achando que ninguém escutava. Duarte está pressionando para fechar logo. O comandante quer culpado. Eu senti uma raiva tão quente que quase me queimou por dentro. E naquele segundo eu fiz uma promessa silenciosa. Eu não vou deixar meu pai ser enterrado vivo por um sistema que precisa de um bode expiatório. Agora eu quero que você comente uma coisa, porque eu preciso saber que eu não tô falando sozinha. Você já viu alguém ser acusado injustamente? Pode ser alguém da família, alguém da escola, do trabalho, da vizinhança. Conta do seu jeito. Eu leio tudo. E essa pergunta importa, porque você vai entender por que eu fiz o que eu fiz em seguida. Porque a próxima coisa foi a primeira vez que eu atravessei uma linha sem volta. Naquela noite, eu não dormi. Eu fiquei olhando para o teto, ouvindo cada barulho da rua como se fosse ameaça. E a frase do meu pai martelava na minha cabeça. Palavra e coragem. Eu levantei, peguei a chave do carro e fui até a corporação. Sim, eu fui. Você pode me chamar de inconsequente. Mas naquele momento eu só tinha uma certeza. Se eu ficasse em casa esperando justiça, meu pai apodreceria num papel carimbado. A corporação estava mais silenciosa à noite. Um silêncio cheio de vigilância. Luzes frias, portões, câmeras. E mesmo assim eu consegui entrar porque conheciam meu pai de serviços antigos. E alguém na guarita era do tipo que não faz pergunta quando vê uma mulher com cara de desespero. Eu caminhei tentando parecer que eu tinha direito de estar ali. E no corredor lateral, perto da garagem, tinha um quadro de avisos. Papéis presos, comunicados, escalas. Eu não sei por que olhei. Talvez instinto. Talvez desespero. E aí eu vi uma folha com uma lista. Lista de nomes. Alguns eu não conhecia. Outros eu reconhecia de bairro. E então eu vi. Márcio Azevedo. O nome do meu pai. Ao lado, escrito à mão, uma palavra que me gelou. Silenciar. Eu fiquei sem ar. Eu senti o sangue sumir do rosto. Era como se eu tivesse encontrado uma confissão. E então, eu ouvi passos atrás de mim. Passos lentos, firmes. Eu virei. O coronel Duarte estava ali, sozinho, me olhando com um tipo de calma que não era calma. Era controle. Você tá perdida, menina. Minha garganta secou. Eu só quero entender por que o nome do meu pai tá aqui. Ele deu um sorriso pequeno. Porque ele é inconveniente. Eu senti o estômago embrulhar. Então vocês sabem que ele é inocente. O Duarte não negou. Ele só disse, inocência é uma palavra bonita, mas não é ela que decide o destino das pessoas. Eu senti medo. Mas junto do medo, nasceu outra coisa, uma certeza dura. Eu estava encarando um homem que brincava de Deus. E eu tinha acabado de ver a lista de quem some. O Duarte chegou perto. Perto demais. Eu senti o cheiro do perfume dele misturado com metal e fumaça antiga. Ele apontou para o papel. Curiosa. Eu não recuei. Por que meu pai está marcado? Ele olhou para o teto como se fosse entediante. Ele viu um caminhão. Ele percebeu uma coisa. Ele comentou com alguém. E gente que comenta, espalha. Então é você. Ele fez um gesto de desprezo. Eu só estou evitando um escândalo. Um escândalo derruba muita gente, entende? Eu senti raiva. Meu pai não é muita gente. Meu pai é meu pai. O Duarte me olhou com aquela frieza treinada. Seu pai pode sair amanhã. Meu coração disparou. Como? Ele sorriu como quem oferece um doce envenenado. Você para. Você some. Você esquece o que viu. Você não entra mais aqui. Você não fala com ninguém sobre caminhão nenhum. Eu senti um nó na garganta. E se eu não aceitar? O sorriso dele sumiu. Então seu pai vira o culpado perfeito. E você vira parte do problema. Eu senti a ameaça bater como vento gelado. E foi ali que eu percebi uma coisa que mudou tudo. Ele não queria só calar meu pai. Ele queria me quebrar. E eu
Eu não sabia ainda, mas eu tinha algo dentro de mim que ele não conseguia controlar. Só que eu também sabia, se eu usasse isso, eu viraria alvo de um jeito que eu não conseguiria voltar atrás. E mesmo assim, eu escolhi usar. Eu vou te pedir uma coisa com toda a força agora, porque a partir daqui, a história vira um labirinto. Se inscreve de verdade, porque você vai querer ver o que eu vou contar depois deste vídeo também. Tem coisa aqui que não cabe num episódio só, e eu não vou fingir que acabou quando termina, porque o que eu fiz com o Duarte naquela garagem abriu uma porta, e quando uma porta assim abre, você não controla quem entra. Então segura comigo, porque agora eu volto pro ponto crítico, aquele que eu te mostrei no começo. Só que agora você vai sentir a tensão por dentro, como eu senti. O Duarte estava sentado na cadeira metálica, com 2 oficiais por perto e vários bombeiros circulando. Era como se ele quisesse plateia, como se ele precisasse que todos vissem quem mandava. Eu entrei, e eu senti os olhares me atravessando. Duarte ergueu o queixo com aquele ar de quem diz, tenta. Eu respirei fundo. Eu pensei no meu pai atrás de uma porta, sendo chamado de criminoso. Eu pensei no nome dele numa lista com a palavra silenciar. Eu pensei na frase, a verdade é o que eu digo que é. E aí eu falei, solta o meu pai e eu faço você andar. O riso veio como um soco. Eu ouvi a gargalhada de um homem grande, como se eu fosse uma piada de bar. Eu ouvi outro falando. Ela acha que é o quê? Curandeira? O Duarte deixou o riso rolar. Ele gostou. Ele queria que eu me sentisse menor. Você tá blefando, ele disse. Eu dei um passo à frente. Eu não sei explicar direito, mas existe um momento em que o medo vira outra coisa. Vira foco, vira decisão. Eu encostei as mãos nas pernas dele, e eu senti uma espécie de peso grudado nele, como se a dor dele tivesse memória. Eu fechei os olhos por um segundo e sussurrei, levanta. O silêncio caiu como se alguém tivesse desligado o mundo. O Duarte tremeu. A mão dele apertou a cadeira. O rosto dele mudou. Ele tentou rir de novo, mas a risada não saiu. E então, ele fez força. Um movimento mínimo. Outro. E ele levantou. Eu ouvi um homem dizer um não quase sem som. Eu ouvi uma respiração presa. Eu ouvi a chave no chão. Duarte ficou de pé, tremendo, como se o corpo dele estivesse reaprendendo uma coisa esquecida. Ele deu 2 passos, 3, e parou. Os olhos dele estavam cheios. E aí ele olhou para mim com raiva e com medo. E eu entendi a coisa mais estranha. Para ele, aquilo não era libertação. Aquilo era o lembrete de que alguém podia tirar dele o que ele achava que controlava. Ele falou baixo, só para mim ouvir. Você não sabe o que está fazendo. Eu respondi. Eu sei que você vai soltar meu pai. E ele soltou. Mas eu ainda não tinha visto o que a minha decisão tinha provocado. Porque naquela mesma noite, eu vi algo que ninguém mais viu. Um homem parado na sombra do portão. Um homem sem uniforme. Um homem que não aplaudiu, não se emocionou, não se assustou. Ele só observou e sorriu. No dia seguinte, meu pai foi solto rápido demais. Falta de provas, inconsistência, procedimento, palavras bonitas. Meu pai me abraçou na saída e a primeira coisa que ele sussurrou no meu ouvido foi: "O que você fez?" Eu não respondi. Eu só apertei ele mais forte, porque eu não queria que ele ficasse com medo de mim. Eu queria que ele só voltasse para casa. Só que a cidade não deixa segredo quieto. Em menos de 2 dias o boato correu. A filha do eletricista fez o comandante andar. Gente mandou mensagem. Gente pediu favor. Gente perguntou se eu curava. E o que me assustou não foi a curiosidade. Foi o tipo de curiosidade. Não era esperança, era interesse. Como se eu tivesse virado um objeto. E aí eu vou te pedir um comentário aqui, porque eu quero sentir quem está comigo. Se você visse algo impossível acontecer na sua frente, você pensaria em fé. Ou você pensaria em perigo? Escreve fé ou perigo e me diz por quê. Porque eu vou te falar. Eu senti perigo. E a próxima surpresa foi tão pesada que eu quase me arrependi de ter salvado meu pai daquele jeito. 3 noites depois, eu cheguei em casa e vi uma caixa de papelão na porta. Sem nome, sem remetente, sem nada. Meu estômago afundou. Meu pai estava no sofá, assistindo televisão sem realmente assistir. Eu peguei a caixa e levei para dentro. Pai, isso aqui estava lá fora.
Ele levantou na hora. O olhar dele ficou alerta. Eu abri. Dentro tinha uma foto antiga, amarelada, e um bilhete. Eu peguei a foto e senti meu coração falhar. Era meu pai jovem, muito mais jovem, ao lado de um homem que eu reconheci na hora. O Coronel Duarte. Só que não era uma foto de evento. Não era pose oficial. Era uma foto de gente que viveu algo junto, algo sério, algo que ninguém expõe. Eu peguei o bilhete. 2 linhas. Ele não é quem você pensa. E seu pai sabe disso. Meu pai viu a foto e ficou pálido. Pálido de verdade. Como se o sangue tivesse saído dele. Ele sentou devagar. Eu sussurrei. Pai, você conhece o Duarte? Ele fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, parecia carregar 50 anos nos ombros. Eu queria que você nunca soubesse disso. Eu senti o mundo inclinar. Eu preciso saber. Meu pai respirou fundo e falou. Eu salvei a vida dele, muitos anos atrás. Eu congelei. Então por que ele quer te destruir? Meu pai engoliu em seco, e a resposta dele veio como um pedaço de metal. Porque eu sei o que ele fez para ficar vivo. Eu senti um frio subir pela espinha. Pai, o que ele fez? Meu pai me olhou com um desespero contido. Ele deixou alguém para trás. E eu senti o chão sumir. Só que ainda não era o pior. Porque o meu pai não era só uma testemunha do passado. Ele era a chave de uma porta que Duarte jamais quis que fosse aberta de novo. Naquela noite, meu pai finalmente falou. Ele disse que anos atrás, em Contagem, houve um incêndio num depósito ligado a gente grande. Não era depósito qualquer. Era daqueles que ninguém sabe exatamente o que guarda. Sempre fechado. Sempre com segurança. Sempre com um caminhão entrando e saindo de madrugada. Na época, meu pai fazia serviço elétrico por contrato. Ele foi chamado para uma manutenção rápida. E foi nesse dia que ele conheceu Duarte, que ainda não era o homem de hoje. Era ambicioso, faminto, subindo rápido. Meu pai disse, eu vi ele entrar no depósito antes do fogo estourar. Por quê? Porque ele foi buscar uma pasta. Eu senti nojo. Ele estava roubando no meio do risco? Meu pai assentiu devagar, como se a vergonha não fosse dele, mas doesse nele. E quando o fogo começou, ele tentou sair sem avisar ninguém, sem ajudar ninguém. Ele queria fugir com aquilo. Eu senti minha garganta fechar. E tinha gente lá dentro? Meu pai demorou a responder. Isso foi o que mais me assustou. Tinha. A palavra caiu como pedra. Meu pai continuou com voz baixa. Eu puxei ele de volta. Eu gritei. Eu obriguei ele a chamar socorro. Eu vi ele hesitar, e eu vi nos olhos dele que, se dependesse dele, ele teria deixado. Eu senti uma raiva tão grande que minhas mãos fecharam sozinhas. E por que ele não te matou naquela época? Meu pai soltou um riso curto, amargo. Porque eu era útil. Porque eu era o cara simples que ele podia controlar, até eu virar risco. Eu olhei para o meu pai e vi que ele carregava aquilo há anos, sozinho. E aqui eu preciso que você comente, porque isso é humano demais. Qual foi a maior traição que você já presenciou, mesmo que não tenha sido com você? Pode ser algo pequeno ou gigante. Conta. Porque o que vem agora é sobre traição em outro nível. Porque Duarte não queria só calar meu pai. Ele queria calar qualquer um que lembrasse quem ele realmente era. 2 dias depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. A voz dele entrou no meu ouvido como gelo. Lívia. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Como você conseguiu meu número? Ele ignorou, como sempre. Eu posso te oferecer segurança. Eu ri, sem humor. Você pode me oferecer paz e parar de perseguir meu pai. Ele fez uma pausa. Você tem um dom. E dom é recurso. Recurso. A palavra me deu náusea. Eu não sou um recurso. Ele soltou um suspiro, impaciente. Você não entende como o mundo funciona. Você pode ficar do lado certo e viver bem. O lado certo para você. Pro lado vencedor. A frieza me deu vontade de gritar. Você quer que eu faça o quê? A resposta veio baixa, macia, perigosa. Você cura quem eu mandar. E você fica quieta quando eu mandar. Eu senti o estômago virar. Você quer me usar? Ele riu. Eu quero te direcionar, para evitar que você se machuque. Eu engoli seco. E se eu não aceitar? Ele respondeu sem elevar a voz. Então seu pai volta a ser suspeito, e dessa vez
Não vai ter falta de provas. Eu fechei os olhos com força. Quando você quer me ver? Hoje, no mirante. Eu desliguei e eu soube. Era armadilha. Só que eu também soube. Se eu não fosse, ele viria até nós. E eu não queria ele perto do meu pai. Então eu fui. E eu levei comigo uma coisa que eu nunca tinha contado para ninguém. Uma coisa que eu escondi até de mim. O mirante de Belo Horizonte de noite parece um cartão postal. Mas naquela noite parecia um palco de julgamento. O vento batia frio. As luzes da cidade piscavam como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo não ligasse para o que ia mudar ali. Eu cheguei e vi Duarte encostado no parapeito, tentando parecer dono do horizonte. Ele estava de pé, andando, como se aquilo fosse natural. Como se ele tivesse recuperado algo que era dele por direito. Você veio, ele disse com um sorriso duro. Eu vim para ouvir o que você quer e acabar com isso. Ele me olhou como se eu fosse ingênua. Acabar? Isso só começou. Ele deu um passo. Você sabe o que você fez comigo? Você me devolveu algo que eu não tinha mais. E isso tem preço. Eu senti um arrepio. Eu fiz para salvar meu pai. E agora vai fazer para salvar você. Eu ri, amarga. Você tá doente. Ele nem piscou. Eu tô vivo. E então aconteceu a coisa que mudou o tom da noite. Um carro preto parou, silencioso, vidro escuro. Desceu um homem de terno caro, sapato brilhando, sorriso pequeno. Ele parecia não pertencer à noite. Parecia pertencer ao controle. O Duarte, o mesmo Duarte que mandava em todo mundo, ficou menor por um segundo. Eu vi, eu senti. Foi um detalhe, mas foi o detalhe que grita. O homem de terno olhou para mim e disse como se estivesse escolhendo uma mercadoria. Então é você. Eu perguntei com a garganta seca. Quem é você? Ele sorriu. Eu sou quem garante que as coisas continuem funcionando. Eu senti o ar ficar mais pesado. O homem continuou. Você não imagina quantas pessoas dariam tudo para ter o que você tem. Eu fiquei olhando para os dois e entendi. Duarte não era o topo. Duarte era só o braço. E eu tinha acabado de ser apresentada ao cérebro. E quando o cérebro decide que você é útil, ele não pergunta se você quer. Ele encaixa você no plano. Eu voltei para casa com as mãos geladas. Meu pai dormia no sofá. Eu fiquei olhando ele como se eu pudesse impedir o mundo de encostar nele. E eu pensei, se eles estão me oferecendo segurança, é porque eles sabem que eu posso atrapalhar. Eu comecei a ligar pontos que eu não queria ligar. O galpão da Vila da Serra, o caminhão com brasão, a lista com silenciar, o boato do comandante andando, o homem de terno, e uma sensação me atravessou. Eu não estava numa história de acusação injusta. Eu estava numa história de gente que fabrica tragédia para lucrar com a salvação. E é aqui que eu quero que você comente, porque isso define muita coisa na vida. Você já sentiu que estava lutando contra algo grande demais, tipo um sistema, uma autoridade, uma mentira que todo mundo aceitou? Conta, nem que seja só sim. Eu quero saber de onde você está falando porque eu sei que não é só comigo. Porque a próxima parte foi quando eu fiz uma jogada que eu não sabia se era coragem ou loucura. E foi essa jogada que me levou ao final, e a revelação que eu guardei até agora. Agora eu vou te dizer o que eu nunca disse em voz alta. Eu não descobri que eu conseguia fazer alguém andar naquela garagem. Eu já sabia. Só que eu passei a vida fingindo que não. Quando eu era criança, em Ribeirão das Neves, meu pai teve um acidente em casa. Ele caiu feio, ficou sem reação por alguns segundos. Eu era pequena. Eu entrei em pânico. Eu abracei ele chorando, pedindo para ele levantar, pedindo com tudo que eu tinha. E ele levantou. Na hora. Ele ficou confuso, riu, me abraçou e disse que eu tinha salvado ele, com susto, com adrenalina, com sei lá o quê. E eu aceitei essa explicação porque era mais fácil. Só que eu senti um negócio estranho, como se algo saísse de mim e entrasse nele, como se eu puxasse uma alavanca invisível. Eu cresci com medo disso. Eu escondi. Eu nunca contei. Eu fingi que não existia. Até o Duarte. Agora lembra do passado que meu pai contou? Do incêndio antigo? Do depósito? Da pasta? O que meu pai não me contou de primeira foi a parte mais cruel. Naquele incêndio, o Duarte não só quis sair com a pasta.
Ele quis sair enquanto alguém ficava. Meu pai disse que havia um bombeiro jovem chamado Renan que ficou preso numa parte do depósito. O Renan gritava, pedia ajuda, e Duarte hesitou. Hesitou tempo demais. Meu pai, desesperado, correu e tentou ajudar. E naquela corrida, um acidente aconteceu. Uma estrutura cedeu de um jeito que deixou o Duarte com uma lesão grave. Ele sobreviveu. Renan não. E aí vem a parte que faz o estômago embrulhar. O Duarte transformou a morte do Renan em degrau. Ele usou o luto como escudo. Ele subiu, fez discurso, recebeu homenagem, virou comandante. E meu pai ficou com a verdade engasgada. Porque se ele abrisse a boca, ele virava alvo. Ele ficou quieto, por anos, até o dia do galpão na Vila da Serra. Meu pai viu um caminhão com brasão saindo antes do fogo estourar. Ele percebeu que aquela história estava se repetindo. E o pior, ele comentou com uma pessoa errada. Um colega que parecia amigo. Esse colega contou pra gente grande. E foi aí que o meu pai entrou na lista. Agora volta pra garagem. Quando eu fiz o Duarte andar, eu não dei só mobilidade. Eu tirei dele o símbolo do castigo que ele carregava. Ele acreditava que não andar era punição. E quando eu tirei isso, eu mexi numa coisa que ele usava para se justificar. Eu mexi no coitadismo dele. Eu mexi na máscara. E foi por isso que ele ficou com medo. Porque se ele podia andar, ele não podia mais se esconder atrás da dor. E o homem de terno sabia disso. Você lembra daquele homem observando na sombra do portão na noite do milagre? Era ele. Era o mesmo. Ele estava ali porque o milagre não foi surpresa para ele. Ele estava ali porque ele já procurava alguém como eu fazia tempo. E agora vem a última surpresa, a mais forte, a que eu demorei para aceitar. Aquela caixa na porta da minha casa não foi ameaça, foi convite. Um aviso de que eles tinham arquivo, de que eles tinham passado, de que eles podiam mexer com o meu pai por dentro, não só por fora. Na manhã seguinte ao encontro no Mirante, eu abri a porta e vi um carro preto parado do outro lado da rua. Parado. Sem barulho. Sem pressa. E eu entendi. Eles estavam me marcando, me acompanhando, me estudando. Eu fechei a porta devagar, encostei a testa na madeira e pensei: se eu ficar quieta, eu viro ferramenta. Se eu falar, eu viro alvo. E foi aí que eu fiz a única coisa que eu podia fazer sem me ajoelhar. Eu comecei a registrar tudo. Eu comecei a guardar mensagens, nomes, horários, placas, detalhes. Eu comecei a transformar medo em memória. Porque a verdade tem um poder que esses caras odeiam. Ela não pode ser desinventada depois que muita gente sabe. E é por isso que eu tô te contando isso agora. Não é para você acreditar em milagre. É para você entender como o mundo funciona quando alguém poderoso decide esmagar alguém comum. E como às vezes, o comum tem uma coisa que o poderoso não consegue comprar. E agora eu vou te pedir tudo, com força, porque essa história só continua se você estiver comigo. Se inscreve agora, porque tem mais coisa dessa história que eu ainda não contei, e eu vou abrir aos poucos, do jeito certo. Deixa seu like, porque isso faz este vídeo chegar em mais gente que precisa parar de engolir injustiça. Compartilha com alguém que já foi acusado, humilhado ou silenciado, porque talvez essa pessoa esteja precisando ouvir que não está sozinha. E comenta aqui embaixo duas coisas. Primeiro, de qual cidade você está assistindo? Segundo, qual parte mais te chocou? A lista com silenciar, o comandante andando, ou o homem de terno mostrando que tudo era maior? E eu vou terminar te deixando com um gancho que eu não posso ignorar. Eu descobri quem colocou o meu pai na lista. E não foi o Duarte. Foi alguém que você não espera. Agora tem uma história aparecendo na tela. É só clicar para assistir agora.